Por algum motivo, pode ser que você não queira mais ou não seja possível continuar exercendo o mandato que foi otorgado a você como advogado por um cliente. E aí, o que você vai fazer? Você pode renunciar? Como fazer isso? Assiste o vídeo de hoje que eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo no escritório e no final eu vou te dar 3 informações super importantes de como fazer a renúncia do mandato. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Advocacia na Prática. Eu sou Priscila Galho, sou advogada e hoje eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo de experiência prática aqui no escritório. Olha só, antes de começar, eu quero pedir para você ajudar o canal, ajudar aí que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Então se inscrevam, o meu Instagram está aqui também na descrição do vídeo, se você quiser me acompanhar por lá, será um prazer. E hoje eu vou contar uma situação verídica que aconteceu comigo aqui no escritório. E no final, como eu disse, eu vou deixar 3 informações, 3 dicas muito importantes de como fazer uma renúncia de mandato. Olha só, eu já adianto também que o título desse vídeo, Demitir um Cliente, está sendo muito usado aí nas redes sociais, né, pelos advogados, para dizer justamente quando você dispensa um cliente. Quando você, por algum motivo, que a gente não vai entrar aqui nos detalhes, você está impossibilitado ou fica impossibilitado de dar continuidade ao exercício daquele mandato que você recebeu de um cliente, aquela procuração. Então vamos lá. O que eu quero dizer para você é o seguinte, eu vou contar essa situação verídica, sem citar nomes, sem expor ninguém, porque esse não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é que você veja o que aconteceu comigo, tire de lição e tenha precauções aí quando você precisar também renunciar ao mandato. Olha só, eu tenho um cliente aqui no escritório que ele me contratou para uma ação de inventário, em outra comarca que não é a que eu estou presencialmente. Tudo certo, até então pactuamos os honorários, ele pagou o sinal e eu teria um percentual para receber ao final do processo de inventário. Bom, a nossa relação começou normal, nossa relação profissional começou normal, como qualquer outro cliente. Só que no decorrer do tempo, dos anos, na verdade, algumas situações foram acontecendo que já desestabilizaram um pouco o meu entendimento com ele. Ele era uma pessoa super grossa, uma pessoa assim que não tinha tratos para falar comigo. E eu fui suportando isso por determinado tempo, porque eu sempre priorizo o cumprimento do contrato, prestar o serviço que foi contratado. Então eu relevava. Eu cheguei a prestar serviços que não estavam contratados, porque eles achavam que eu tinha obrigação de fazer e eu não queria criar ali no momento um conflito e eu acabava cedendo. E ele sempre com muita grosseria nas mensagens, enfim, muito desrespeito mesmo. Isso aconteceu 1, 2, 3, várias vezes. E eu fui empurrando com a barriga, como se diz por aí. Mas chegou um momento que foi a gota d'água. Além de não querer cumprir uma determinação judicial, da qual também não queria recorrer, simplesmente ele discordava com o cumprimento, queria que eu fizesse algo que não era o juridicamente correto no processo, com o que eu não concordei, logicamente. E aí começou o ápice assim, do nosso desentendimento. Ele não concordava com essa necessidade de tomar uma providência processual no processo, nos autos, né? E além disso, ele foi e falou bem assim comigo: faça da forma que eu estou mandando. Ou seja, ele queria que eu fizesse algo que não era juridicamente certo e ainda falou que era para eu fazer, que eu estava obrigada a fazer porque eu era empregada dele, nesses exatos termos. Ele falou que tinha me dado uma procuração e que por isso eu era obrigada a fazer o que ele estava mandando. Então aí foi a gota d'água, infelizmente. Eu falei com ele que eu não era uma empregada dele, que eu era advogada, que eu precisava atender, né, as determinações judiciais e fazer o que era juridicamente certo. E que, além do mais, um mandato, uma procuração, não era, de forma alguma, um argumento, né, um fundamento para ele me tratar daquela forma. E que, então, eu estava renunciando àquele mandato que ele havia me concedido, me otorgado. Aí, logicamente, ele não recebeu isso muito bem.
ele continuou sendo grosso, me chamou de algumas coisas que eu não vou repetir aqui, mas que, enfim, completamente desrespeitoso. E ali eu tive certeza de que eu já deveria ter feito, né, essa renúncia há muito tempo atrás, mas eu queria cumprir o contrato, eu queria prestar o serviço pelo qual eu fui contratada, mas infelizmente não dava mais. O que acontece então, gente? Nesse momento eu falei com ele, olha, isso foi tudo por aplicativo de mensagem, num sábado à noite, e ele veio me procurar, eu prontamente respondi, e aconteceu tudo isso que eu falei para vocês. E aí eu falei, olha, não dá mais, né? Falei que estava renunciando ali por uma mensagem. Mas isso não basta, ok? A renúncia, ela precisa ser formalizada. E o que é a renúncia, então? É quando eu, advogado, não mais tem condição, por esse motivo que eu falei com vocês, ou por outros, tá? De continuar exercendo aquele mandato que me foi otorgado. Então, eu estou colocando fim ali, né, àquela procuração, por exemplo. Quando o cliente não te quer mais, aí é a revogação do mandato, tá? Nesse caso, partindo de mim, é a renúncia. E o que eu vou deixar de informação para vocês hoje, diante dessa situação toda que eu passei? Primeira informação. Quando você for fazer a renúncia, que você precisa formalizar, como eu já disse, né? Não pode ser ali pelo WhatsApp apenas, como eu coloquei, a não ser que isso esteja lá no seu contrato, expressamente, que vai ser só pelo WhatsApp e o cliente aceite, ok? Mas, via de regra, você vai fazer a formalização dessa renúncia, vou explicar como, e quando você estiver redigindo aquela notificação, você não vai falar os motivos que te levaram a renunciar. Ou seja, você vai omitir todo esse ocorrido, né? No meu exemplo, todo esse ocorrido, eu não vou escrever tudo isso no papel e mandar para o cliente, não. Você vai omitir os motivos, tá? Nos termos do artigo 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Essa é a primeira informação. Você não vai expor os motivos. Isso também, por exemplo, é para evitar, né, de que quando você juntar essa comunicação nos autos, outro procurador que venha analisar o processo, veja lá tudo que aconteceu e não queira pegar a causa, enfim, para evitar problemas aí para o cliente na hora de conseguir um outro procurador, por exemplo. Segunda informação, eu acho que essa é a mais importante. Você obrigatoriamente precisa comunicar a renúncia. Não é só renunciei, acabou. Não. Você precisa dar ciência disso para o mandante, que é o seu cliente que te otorgou aquela procuração. E mais do que comunicar essa renúncia, você precisa comprovar essa comunicação. Então, eu fiz o quê? Mandei para ele no dia seguinte, né? No dia seguinte não, isso foi no sábado, na segunda-feira, eu redigi uma notificação de renúncia e coloquei no correio para ele com aviso de recebimento. Ah, Priscila, mas você já não tinha falado no WhatsApp? Tinha falado no WhatsApp, mas como eu disse para vocês, a renúncia ela precisa ser o mais formal e o mais idônea possível. Então, você vai formalizar isso através de um documento, colocar no correio com aviso de recebimento, já está tudo certo. Não precisa de você fazer uma notificação em cartório, nada disso. Uma carta registrada com aviso de recebimento, já se presta para essa finalidade. E é isso, se você quiser mandar lá no WhatsApp, se você quiser mandar no e-mail como uma forma complementar, ok, certo? Então, essa notificação você vai enviar para o seu cliente, dando ciência a ele da sua renúncia, e depois você vai comprovar essa ciência comunicando no processo, ou os processos, né, nos quais você o representa, para que o juízo tome ciência dessa renúncia. Essa comunicação no processo não é para pedir autorização para o juiz, não, para falar, olha, eu posso sair, eu quero sair, tal. Não. Essa comunicação é simplesmente porque você é responsável, como advogado, você é responsável por aquele processo, você recebe as intimações. Então, se você está saindo fora, você vai comunicar ao juízo para que ele saiba disso, tome ciência disso. Vai ter um prazo, eu vou explicar no próximo tópico, vai ter um prazo que você precisa ficar lá no processo ainda, mas não é um pedido de anuência ao juízo, não. É uma comunicação de que você não vai mais representar aquela parte. Então, o que acontece? Por que tomar todos esses cuidados, né? Enviar por AR, colocar no e-mail também, colocar no WhatsApp? Porque você precisa comprovar a ciência do cliente para evitar qualquer risco
quanto à efetiva ciência dele, o efetivo recebimento daquela comunicação. Para ele não falar depois, eu nem sabia que você renunciou, eu perdi um prazo aqui e é de sua responsabilidade, você vai responder por isso. Então, renúncia da forma, que seja formalizada pelo meio idôneo e mais formal possível, tá bom? E aí você vai juntar, como eu disse, vai juntar tudo isso no processo, né? O AR, o WhatsApp, o print, o e-mail, junta tudo no processo para dar ciência ao juízo, como eu já falei. Terceira informação. Você fez a renúncia, comunicou o cliente, comprovou lá no processo. E aí, acabou? Ainda não. Como advogado, você vai continuar responsável por aquele processo até que passem 10 dias úteis da data da comunicação ou o cliente, antes dos 10 dias, constitua um novo procurador. Então, eu comuniquei para o meu cliente que eu estou renunciando o mandato. Ele vai pegar e pode constituir um novo procurador no outro dia, colocar isso no processo, aí eu não preciso mais esperar esses 10 dias, né, úteis, representando ele, eu já posso ser descadastrada do processo, já posso requerer isso lá nos autos. Ou então, se ele não constituir um novo procurador nesse prazo, eu fico responsável pelo processo nos 10 dias subsequentes à comunicação, 10 dias úteis. E aí, findo esse prazo, eu posso ser descadastrada. Priscila, mas e se o mandante, né, o seu cliente, não colocar novo advogado no processo? Ele estando ciente da sua renúncia e você comprovando isso, aí já vai ser um problema dele, tá? O juiz vai procurar meios aí de intimá-lo pessoalmente para constituir um novo procurador, né? Aí já é responsabilidade dele. Por isso que é tão importante que a renúncia seja feita da forma correta, para que você não seja responsabilizado por eventuais danos que o seu cliente possa sofrer em razão da inércia dele em constituir um novo procurador. Então, o que eu quero finalizar aqui deixando para vocês é: não achem que vocês estão isentos de passar por situações como essa. Aqui no escritório, isso aconteceu pouquíssimas vezes. Que eu me recordo, essa é a segunda vez que eu preciso renunciar um mandato. E, no meu ponto de vista, eu entendo que essa renúncia só ocorreu por culpa desse meu cliente. Afinal de contas, nenhum profissional deve ser tratado com desrespeito. E ainda por cima, se o cliente se recusa a cumprir, né, as determinações judiciais, os atos processuais necessários no andamento do processo, a gente não tem como obrigá-lo a tanto, né, já que ele não quer, e também não pode ser responsabilizado por essa inércia dele. Então, essa situação toda foi ocasionada pelo meu cliente, no meu ponto de vista, tá? E isso, logicamente, poderia me trazer consequências lá na frente que eu não estava disposta a pagar o preço. Então, eu entendo que eu fui obrigada a renunciar por esse motivo. Eu sempre priorizo por pegar o serviço e entregar tudo aquilo que foi contratado. Mas nesse caso, desrespeito a gente não deve aturar, ok? A gente pode conversar, tentar resolver como eu já tinha feito em várias oportunidades, mas infelizmente não deu certo. E aí acabou que eu tive que demitir esse cliente do escritório. Deixo essas dicas para vocês aqui hoje. Mais uma vez, se o vídeo foi útil, eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam no meu canal, me acompanhem também no Instagram e muito obrigado. Abraço e até o próximo vídeo.